é a seguinte, você enxerga o universo, você olha para o universo, para o século XX, que no século XX aconteceu desgraças no planeta Terra. Em muito, não foram poucas desgraças que é o século XX. Tô nervoso. Aí, veja, muitas desgraças aconteceram. Aí o que acontece? Existe um discurso, né? Existe um discurso que era o seguinte: por exemplo, o Fukuyama, né? Agora, a história acabou. Por quê? Porque a União Soviética caiu, né? A União Soviética caiu, pá e tal. Aí a União Soviética caiu e aí as pessoas começaram a racionalizar a queda da União Soviética, né? Aí, caiu porque revolução traída, aí, pô, aí vai junto com Trotsky, não sei o quê. Caiu porque o socialismo é impossível, aí vai pros liberais. Aí, caiu porque totalitarismo, aí você vai lá pra Hannah Arendt. Caiu porque não sei o que, caiu todo mundo. Tenta racionalizar por que caiu lá, certo? O negócio é que caiu, né? O fato é que caiu. Só que quando cai, aí fica todo mundo racionalizando. Não, caiu por isso, caiu por aquilo outro e tal. Umas afirmações podem ser mais razoáveis e mais fundamentadas do que outras, certo? Mas o que eu quero deixar claro para vocês que é o seguinte: vocês percebem que aquilo que eu falei para os políticos internos... Não, Rodrigo, você não está entendendo, veja. Eu vou explicar o que é porque você é muito apressado, Rodrigo. Você nasceu de 7 meses. Veja, é o seguinte, é óbvio que procurar explicações não é um problema, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte: quando cai, as pessoas começam a procurar motivo para ter caído, né? O que eu vou dizer para vocês é que caiu por motivos conjunturais, não tem nada a ver com a ciência do infinito do apocalipse, não, como é que as coisas caem, não tem a ver com isso. Tem a ver por questões conjunturais, né? Mas... Aí esse é o meu posicionamento, entendeu? Isso é complicado porque isso já irrita as pessoas. Aí os imbecil lá vão me chamar de politicista, tem tudo que morrer esses vermes aí do politicismo que critica isso e tal. Mas que aí por questões conjunturais. Mas vamos supor que eu esteja errado, vamos supor que eu esteja errado. Não foi por questões conjunturais não, foi porque o destino disse, porque a ciência do proletariado, vamos fingir que é. Mas essa não é a questão, a questão é o seguinte... Como a coisa perdeu a batalha, né? É um cadáver, né? A União Soviética é um cadáver, é um cadáver em decomposição, acabou, não tem mais o que fazer, não tem como você fazer uma crítica que vai melhorar, já acabou, já não tem mais, acabou, entendeu? Acabou, fica com isso na sua cabeça, acabou. Pois bem, como acabou, e já acabou, você entende que acabou? Então como acabou, o que acontece? O que a gente está discutindo não é para saber para onde vai a União Soviética, não é para onde vai, para onde que vai a próxima União Soviética que for existir no planeta, não é para isso. Tudo que você for fazer de discussão, né? Tudo que você vai fazer de discussão acerca da memória do que aconteceu ali, interfere na política contemporânea, certo? Então, interfere na política contemporânea. Então, as memórias que se criam sobre isso têm interferência na política contemporânea. As memórias. Não é você entender, porque aquilo, gente... Eu não vou dizer sobre a União Soviética especificamente... Mas assim, eu tenho um certo conhecimento de algumas coisas que eu tento jogar aqui pra vocês, né? E eu percebo que a maioria de vocês acham que sabe o que é Sócrates, acha que sabe o que Platão falou, acha que sabe o que Aristóteles defende. Aí a gente puxa a corda e a gente vê que ninguém sabe de porra nenhuma. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, que a maioria das pessoas não sabe o que aconteceu em nada. Não sabe o que aconteceu em nada. A maioria das pessoas não sabe, elas têm uma impressão de que assistiram uma aula lá no ensino médio, elas entenderam como as coisas funcionam. Mas exige um investimento de tempo muito grande pra você saber coisas muito complicadas. De modo que se torna funcional, dentro das disputas políticas, a vender certas imagens sem certos aprofundamentos de entendimento das complexidades das coisas, como eu estava dizendo das complexidades aqui do se o Ciro foi eleito, se o Lula foi eleito, né, se a China não sei o que, tal. O que eu quero dizer é o seguinte, é óbvio que a China, ou Lula, ou o Ciro, ou qualquer coisa que seja, que teve influência política ou vai ter no futuro, fez um monte de bosta. Na União Soviética fez a mais do que a média, inclusive. Mas existe uma questão que tem gente que exalta exatamente as bostas. Fica exaltando a propaganda. Científicas, não duvido, científicas. Mas não é isso o ponto. O ponto é o
foco que você dá já é uma opção política. Vocês entendem isso? O foco que você dá. Por exemplo, a gente podia... tem o canal lá do... Como é que é o canal do... Tem um brother lá, que eu esqueci o nome dele agora. Que ele mostrou, por exemplo, que tinha um filme na União Soviética, um filme na União Soviética que um cara, uma mulher fugia com o filho era negro, qualquer coisa assim, sei lá, uma história, confusão e não sei o que, ou então o filho era fora do casamento, sei lá. Aí ela foge lá para a União Soviética, não sei o que, e aí o Ian, obrigado, o Ian. E aí chega, né, essa situação em que no filme o pessoal ri porque estava todo mundo desesperado, os americanos, porque naquela situação nos Estados Unidos era um absurdo, só que lá na União Soviética não era um absurdo, ou seja, era uma paródia, isso era uma menção política ao fato de que tinha coisa absurda acontecendo nos Estados Unidos. Veja, por exemplo, é muito importante perceber que enquanto na União Soviética você não tinha divisão igual tinha nos Estados Unidos pelas leis de Jim Crow, que colocavam coisas para brancos e coisas para negros. Só você colocar o foco nisso já é posição política, porque as pessoas não sabem disso, entendeu? Então, se você pega os stalinistas, que é a melhor gente que tem na internet, são os stalinistas, o melhor tipo de gente são os stalinistas, que vocês gostam de chamar de stalinistas. O melhor, e não vem com papo pra cima de mim não, são os melhores seres humanos da internet, são os que vocês acusam de stalinistas. São os melhores, as pessoas mais de bem, mais inclinadas a produzir melhor, são esses que vocês chamam de stalinistas. Porque veja, é importante perceber que a União Soviética não é um inferno na Terra, entendeu? Que tinha um monte de desgraça lá, que provavelmente não era pouca, que é importante não fingir que não viu essas desgraças, mas é importante também esse foco. Por exemplo, dizer que nos Estados Unidos tinha segregação racial. Tem gente de duas gerações, tem gente... A menina que foi a primeira a frequentar uma escola para brancos, essa primeira pessoa lá nos Estados Unidos, ela tá viva hoje, brother. Então não é uma coisa assim, ao passado, não, enquanto estava se estabelecendo a supremacia dos Estados Unidos perante ao mundo capitalista, ele tinha segregação racial. Então assim, olhar, é muito importante, eu quero colocar isso muito claro, stalinistas. O que vocês chamam de stalinistas, essas são as melhores pessoas da internet. Tá certo? Muito tranquilo, muito tranquilo. Minha posição é essa. Aí se você não gostou, você vá lá para outro lugar. Não gostar lá, né? O que eu tô dizendo é o seguinte, existe um estigma, né? Mas eles não se entendem assim, isso é só o apelido, sei lá, não interessa. Eu sei que o que vocês usam para atacar essas pessoas, essas são as melhores de todas. De todas. Por que eu digo isso? Porque é importante notar que se tem muitas coisas ruins e desagradáveis e péssimas dentro da União Soviética, e não é pouco, o foco que você dá para você dizer assim, a União Soviética é a pior coisa do planeta, não sei o que, isso só ajuda discursos todos os possíveis que são anti-esquerda, que são, não vamos tirar a esquerda, que são anti-povo.